Olá do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Continuação do livro Geração de Valor, compartilhando inspiração de Flávio Augusto da Silva. Hoje estaremos narrando o audiobook vídeo 03. E deixarei o link dos vídeos 01 e 02 para você ficar atento. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber todos os nossos vídeos book, ok? Então vamos lá. Quando você quer, até o fundo do poço ajuda. Tem uma boa notícia. Hoje eu fui chamado de louco. Sempre que passo muito tempo sem ouvir esse elogio, logo busco saber onde estou errando. Texto para empreendedores que ainda não saíram do armário. Se você não se considera um empreendedor, caso o leia, por favor, não se ofenda. No emprego convencional, se dividimos o salário pela qualidade e pela quantidade total de horas trabalhadas no mês, chegamos no valor de sua hora de trabalho. Na prática, independentemente da área de atuação, é isso que o empregado está vendendo ao seu patrão, o seu tempo. Ou seja, o empregado é um vendedor de tempo. No entanto, o tempo é um ativo finito, distribuído a cada um de forma igualitária. Afinal, todos, sem exceção, competentes ou não, têm exatamente a mesma quantidade de tempo todos os dias, 24 horas. Além do tempo que o empregado vende para a empresa na qual trabalha, ele também precisa de mais tempo para conviver com os familiares, dormir, se exercitar, se divertir, promover ações sociais, fazer viagens, ir ao médico, ao dentista, almoçar, jantar, etc. Logo, como temos tempo limitado e muitas outras responsabilidades, o modelo empreguista convencional jamais proporcionará a seus empregados um meio de realizarem com plena satisfação suas aspirações financeiras, familiares, sociais e de qualidade de vida, o que acaba gerando a médio prazo muita insatisfação e frustração. Alguns vão ocupar o topo da pirâmide das organizações, chegar a cargos executivos e ter acesso, por meio de uma remuneração variável extra no fim do ano, a ganhos um pouco mais privilegiados. Dentro deste modelo industrial, mas, em contrapartida, seu tempo será ainda mais absorvido com viagens, reuniões, videoconferências, congressos, eventos, cursos, treinamentos, etc. Ter função executiva numa empresa importante não consumirá menos de 70 horas semanais de trabalho intenso, sem contar com outras 20 horas quando o cérebro do executivo permanece ligado em suas metas e em seus compromissos profissionais enquanto está com a família. Fui diretor de uma empresa bem cedo, aos 21 anos de idade, e passei a conhecer essa rotina. Sempre encarei toda essa movimentação como um investimento, assumindo este estilo de vida com alegria a fim de conquistar mais conforto para minha família. Afinal, eu era muito jovem, sem filhos
e tinha a Luciana totalmente envolvida e alinhada com o mesmo projeto. Caso você perceber, existe uma enorme distorção que deixa grande parte das pessoas, seja de empresas privadas ou públicas, com perspectivas muito limitadas. Para resolver essa distorção, será necessário falarmos de forma mais séria sobre empreendedorismo. Mas, infelizmente, para a livre iniciativa, estatisticamente, já sabemos que, na hora de correr riscos, a maioria sai de fininho e acaba abraçando de volta a prática convencional da venda de tempo. Mas o que esses indivíduos não percebem é que, ao não assumirem esses pequenos riscos, eles acabam correndo um perigo real de passagem pela vida como meros pagadores de contas, mesmo já tendo testemunhado o mesmo acontecer com seus pais, vizinhos e amigos durante toda a vida. Há uma frase famosa do abolicionista afro-americana Harriet Tubman, que resume muito bem essa realidade e dispensa comentários. Libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. A solução para quem deseja se libertar desse modelo trabalhista dominante é o entendimento de que vender tempo é uma atividade extremamente limitada, por ser personalíssima. Afinal, o seu tempo é apenas seu e não pode ser emprestado, doado, alienado nem alugado. Isso significa, se você ficar doente ou impedido de vender o seu tempo, terá que sobreviver à custa do famigerado INSS. Melhor do que vender tempo é vender seu próprio produto ou serviço. Por isso, sugiro trocar o que você tem vendido nos últimos anos. Pare de vender seu tempo escasso e passe a vender seu próprio produto. Desenvolva a sua marca, o seu modelo de negócio, crie os diferenciais em seu setor e venda sem limites de tempo, sem limites geográficos, em outros países, online, por venda direta, com catálogo, no varejo, de porta em porta, com distribuidores, representantes comerciais, franquias, cadeias próprias de loja, etc. Fazendo isso, você não vai mais ser remunerado pelo relógio, mas sim pela performance do seu produto no mercado, dividendos. Sua capacidade de gestão é de criar processos eficientes e dará a você a liberdade de usar o seu tempo em todos os setores da sua vida, de modo que considerar mais produtivo quando estiver nesse estágio evolutivo em seu negócio. Você poderá planejar férias em baixa temporada, sem filas e apagões nos aeroportos. Conhecer outros países, culturas e idiomas sem que sua empresa perca performance, pois terá o mérito de tê-la estruturado muito bem. Mas, se não quiser parar por aí e desejar continuar evoluindo, dentro deste processo, em vez de focar apenas o dividendo, resultado do desempenho de seu produto no mercado, você poderá subir mais alguns degraus e trabalhar pelo seu patrimônio, equity, ou seja, o valor do seu negócio. O valor de uma empresa pode ser medido pela sua capacidade de geração de caixa
e por meio de balanços auditados e processos consolidados em seu segmento de atuação. Analistas e bancos especializados em M&A, transações de fusão e aquisição, usando metodologias como Discounted Cash Flow, DCF. Por exemplo, estão aptos a fazer uma avaliação do seu modelo de negócios, encontrando investidores, que são fundos, competidores estratégicos ou até levantado a possibilidade de abrir o capital da empresa para o mercado numa oferta pública inicial, IPO. Na sigla em inglês, nesse estágio você passará a vender ações. Comece vendendo seu tempo, mas se quiser mais da vida, pense fora da caixinha e venda seu próprio produto ou serviço. Agora, se desejar subir mais alguns degraus, conquiste o patamar que o tornará apto a vender as ações da sua companhia. Venda 1%, 20%, 50% ou até 100%, de acordo com a melhor estratégia. Aliás, sempre vale a pena lembrar que o prêmio máximo de um empreendedor é ver os seus empreendimentos sendo reconhecidos pelo mercado a ponto de ser comprado. Em qualquer hipótese, seja vendendo tempo, produto ou ações, somente existirá espaço para os que produzem e têm uma boa performance. Aqueles que frequentam escritórios de forma mecânica mal conseguirão manter o emprego, ou seja, o direito de vender o próprio tempo para uma empresa em troca de um salário. O que você anda vendendo ultimamente? Não pense pequeno, mas tenha a coragem de começar pequeno e crescer com seus próprios méritos. Você pode até não saber como nem por onde iniciar seu projeto, mas só de começar a pensar fora da caixinha, muitas ideias vão surgir. Para finalizar, sempre aparece alguém me perguntando: mas, Flávio, isso é todo mundo abrir uma empresa? Quem é que vai trabalhar nelas? Essa pergunta é clássica, por isso vou respondê-la por antecipação. Se você fizer uma pesquisa com 1000 pessoas e perguntar: você gostaria de ser dono de uma empresa de grande sucesso e ter sua independência financeira? 99,9% vão responder que sim. Mas, estatisticamente, na hora de pôr isso em prática, trabalhar 12 horas por dia e correr riscos, a maioria sai de fininho. Com base nesse dado, posso afirmar que empreender será para uma minoria mais corajosa, mais inconformada com a lenga-lenga corporativa e que não quer esperar 30 anos para começar a desfrutar, se tudo der certo, de uma qualidade de vida acima da média. Minha expectativa quando escrevo este texto é atingir uma pequena minoria. Na realidade, se uma única pessoa for impactada e resolver cair do armário para explorar mais o seu potencial, vou ficar muito satisfeito. Tem certeza de que você está no lugar certo? Maturidade vale mais do que experiência. A sua capacidade de esperar não está relacionada à idade, potencial intelectual, condição social ou econômica, experiência profissional e muito menos à formação acadêmica. A sua capacidade de esperar está relacionada apenas a uma maturidade.
A maturidade produz a inteligência emocional necessária para que se façam escolhas de acordo com o que seja mais produtivo, e não simplesmente de acordo com a sua vontade imediata. Para uma criança, a vontade é o único fator que importa. Nada mais, porém, a paciência é um dos ingredientes que distinguem os homens dos meninos. Maturidade vale mais do que experiência. Quando falamos de maturidade, pensamos logo na questão da idade, ou seja, fazemos uma associação com tempo de serviço ou alguns cabelos brancos. Obviamente, com a idade, assim a possibilidade de termos aprendido mais, mas, infelizmente, isso não é uma regra. Existem jovens ainda inexperientes, mais maduros e preparados do que pessoas mais velhas e com quilometragem alta, que insistem em cometer os mesmos erros de sempre. Seja nos negócios, nos relacionamentos ou em qualquer área da vida, todos os dias vemos meninos inconstantes, alguns com mais de 40 anos, metendo os pés pelas mãos, colocando tudo a perder pelo simples fato de, por imaturidade, não saberem esperar a hora mais apropriada para tomar determinada iniciativa. Um desperdício. Será que alguém está se divorciando pela quinta vez? Pode dar bons conselhos sobre casamentos? A prova de que você é experiente e maduro, ou seja, de que é um know-how e sabe do que está falando, são seus resultados. Somente seus resultados práticos, profissionais ou pessoais podem lhe dar credibilidade para ser ouvido e ganhar status de conselheiro. Infelizmente, existem teóricos e palpiteiros de plantão que colecionam muitos anos de vida, mas poucas realizações. É claro que, por educação, escutamos suas dicas, mas, no fundo, lhes damos pouco crédito por conta de seus escassos resultados. Em resumo, maturidade vale mais do que experiência, mas o verdadeiro cartão de visita são seus resultados. O melhor é aprender com quem provou que tem know-how, ou seja, com quem realmente saiba. Quem tem paciência chega mais longe. Quer ajudar a um amigo endividado? Quase sempre emprestar dinheiro não significa ajudar, apesar de remediar o problema. Se a raiz da dívida for o consumismo, seu amigo só terá trocado de credor, conseguindo um mais complacente, que é você. Ou seja, continuará endividado e logo vai se meter numa nova dívida, até que outro amigo com pena o ajude novamente. Sofrer as consequências pode ser a melhor ajuda. Uma criança que não é disciplinada e não arca com as consequências de suas escolhas equivocadas vai crescer precisando que a vida lhe ensine. A vida não tem pena, a vida é implacável. Você domina suas emoções a ponto de ouvir vários desaforos e sem revidar? Circulou há algum tempo na internet um vídeo de uma mulher agredindo verbalmente e tentando humilhar uma jovem no shopping no Rio de Janeiro. Entre muitas barbaridades que me deram vergonha alheia,
Ela disse: sua pobre ridícula, eu moro num triplex. Quem é você? Etc. Apesar do destaque negativo para essa senhora em 99% dos comentários, ela foi repudiada pela comunidade digital. A grande protagonista deste episódio e que merece reconhecimento foi a jovem que, entre outras qualidades, se mostrou equilibrada emocionalmente e não perdeu o controle, ao contrário do que desejava a agressora. Num dos momentos quentes da discussão, a senhora chama a jovem para a briga, desafia, agride verbalmente, mete o dedo na cara e faz chacotas. Porém, a jovem, numa grande demonstração de maturidade e de inteligência emocional, avalia as consequências de entrar nessa pilha. Percebe que está moralmente em vantagem diante dos crimes que a outra estava cometendo na presença de dezenas de testemunhas e se mantém firme. Pede que chamem o segurança do shopping. Tudo foi gravado num celular por uma terceira pessoa, que no final também foi agredida. A maioria não levaria esse desaforo para casa. Permitiria que o orgulho falasse mais alto e deixaria a inteligência de lado. Consequência, no mínimo, iriam todos para a delegacia. No entanto, a jovem provou que, em meio a uma crise, não perder a razão pode ser seu maior trunfo. Isso faz toda a diferença. Eu não sei qual é o nome dessa jovem, mas ela se tornou um exemplo a ser seguido. Lá no início do texto, eu disse que a senhora estava tentando humilhá-la. Disse tentando, porque ela não conseguiu, sem dúvida. Além de inteligente e emocional, essa moça sabe muito bem qual é o seu valor e mostrou que não é possível humilhar quem deixa o orgulho de lado e é humilde. Para isso, a inteligência é que deve dar as cartas. Humilde é uma questão de inteligência. Parabéns. Quer ser um pagador de contas pelo resto da vida? Não adianta apenas ganhar bem. É importante saber gastar bem. Se você gasta 100% do que ganha e, em alguns casos, 110%, porque contrai dívidas, vai passar por esse planeta sendo nada mais do que um pagador de contas. Não importa se você ganha pouco ou muito. Uma dica é: separe e invista 20% dos seus ganhos. Fazer isto será a maior garantia de que, com o passar do tempo, você terá alguma chance de mudar a sua realidade. Isso exige sacrifícios. Mas como seria se a sua gestão nos últimos 10 anos tivesse priorizado separar e investir 20% de tudo que você ganhou? Quantas dezenas ou até centenas de milhares de reais você teria em caixa lhe rendendo pelo menos 10% ao ano, a baixíssimo risco? Jamais vai sobrar dinheiro em seu orçamento, muito menos 20% do seu ganho. Por isso eu disse que separar e investir antes de tudo, de modo a viver com o restante. Isso exige sacrifício e disciplina, que poucos se dispõem a seguir, já que o consumismo sempre vai apresentar uma oportunidade imperdível à qual a maioria cede
por causa do próprio imediatismo. Alguns vão dizer, quase chorando, mas Flávio, falar é fácil. Eu não consigo viver com 80% do que ganho. Então eu pergunto, como você faria se ficasse desempregado? Geralmente responde, nesse caso eu daria um jeito. Pois é disso que estou falando. Você tem que dar um jeito agora para viver com 80%. Simples assim. Essa é a sua chance de, a médio prazo, declarar a sua liberdade financeira, enquanto a grande maioria caminha para a dependência financeira do sistema. A filosofia que rege os imediatistas é esta: eu vou morrer mesmo, então para que economizar? E assim mergulham em suas dívidas. Claro que vamos morrer, mas se nada vale a pena, para que matriculamos nossos filhos na escola? Porque é uma aposta no futuro. Separar e investir 20% do seu ganho é um investimento tão concreto quanto matricular o filho numa escola em favor do futuro dele. A falta de educação financeira, aliada à epidemia do imediatismo, faz com que um grande número de pessoas mergulhe na mediocridade, na escravidão das dívidas, à mercê de altos juros. Essa realidade é capaz de lhes roubar um futuro mais próspero, com a capacidade financeira que poderiam conquistar com suas economias. Essas pessoas poderiam investir em grandes oportunidades. Essa é uma verdade inconveniente que poucos querem ouvir. Não é por acaso que poucos chegam mais longe. A verdade dói, mas cura. Para quem não se ofende com a verdade? Se é de seu costume se ofender com a verdade, não ouça esse texto e não leia. Aceita qualquer coisa? Fique tranquilo, a vida vai lhe dar qualquer coisa. O que você busca é apenas sobreviver? Ok, isso não é tão difícil, você vai conseguir sobreviver. Quer o melhor? Trabalhe por nada menos que isso, sem planos B, e você terá alguma possibilidade de conquistar o melhor. Qual é a fonte que define o destino de cada um? Mentalidade medíocre gera resultados medíocres. Mentalidade vitoriosa produz maiores chances de conquistar resultados acima da média. A razão é simples. Uma mentalidade vitoriosa persegue os meios para alcançar o conhecimento necessário até consegui-los. Sem essa mentalidade vitoriosa, restam apenas justificativas, coitadismos e falta de iniciativa. Onde aprender a ter uma mentalidade medíocre? Na escola, na religião mecanizada, nas rodas de bar, nos discursos de campanhas eleitorais, na televisão, na maioria das timelines das redes sociais e na universidade. A mentalidade medíocre está por toda parte, já que desde cedo fomos catequizados na escola para acreditarmos que o bom é estar na média. Mediocridade é estar na média. Onde aprender e ter uma mentalidade vitoriosa? Na realidade, a pergunta está mal formulada.
A pergunta correta seria: com quem aprender a ter uma mentalidade vitoriosa? Com os que chegaram lá, com os que não seguiram as massas, com os que não ficaram apenas na teoria e corajosamente colocaram seu conhecimento em prática. Se é possível aprender a ter uma mentalidade vitoriosa com os vencedores, no lugar mais alto do pódio não existe espaço para teorias vãs e discursos baratos. O passaporte para subir neste lugar, que poucos alcançam, são resultados concretos e não diplomas pendurados na parede. Alguns pensam assim: mas Flávio, como vou ter acesso a essas pessoas vitoriosas? Isso é muito fácil e geralmente elas são inacessíveis. Para chegar até ela basta saber o que pensam, como se comportam e de que forma lidam com as adversidades que fazem com que o ser humano comum desista de seus projetos. Como é o comportamento dos vitoriosos? Isso é o que importa. Com a tecnologia, por meio de redes sociais, materiais biográficos e conteúdos produzidos por essas pessoas, você tem acesso a elas como nenhuma geração outra teve. Para finalizar, peço mais uma vez que, por favor, não se ofenda. Para os que ainda não entenderam, vou ser mais claro. Para fazer 1 milhão em um ano, trabalhando honestamente, eu precisaria apenas de 30 mil de capital inicial em qualquer cidade do Brasil para iniciar por baixo com um projeto empresarial e crescer gradativamente ao longo do tempo. Como? Já falei várias vezes, não importa o produto ou o serviço, isso é secundário. A essência dessa certeza que coloco em prática com meus empreendimentos é que desejo transmitir para vocês. Aí está o valor que poucos conseguem alcançar e que é tratado de forma limitada, como se fosse uma teoria sensacionalista. O conhecimento que distribuo em meus textos e vídeos está permeado dessa convicção que contraria o modelinho medíocre que a sociedade apresenta aos jovens, condicionando-os a resultados pífios e ainda fazendo-os achar que tudo isso é normal. Em primeiro lugar, é preciso sair da conformidade, senão tudo continua na mesmice. A prova de que estou escrevendo é que desde que criei o GV, em 2011, vendi uma empresa que eu tinha fundado havia 18 anos por cerca de 1 bilhão em 2013. E, de lá para cá, em menos de 2 anos, comprei outra empresa nos Estados Unidos que já vale mais do que a primeira que vendi no Brasil ano passado. Além disso, outras empresas que fundei no último ano também já decolaram. Essa é a diferença. Não sou filósofo, teórico nem escritor de autoajuda. Sou um empresário que partiu do zero e que não se conforma em apenas desfrutar de suas conquistas, o que já seria legítimo. Ninguém será capaz de me convencer do contrário. Você pode ser assim, uma vez que se livre da mentalidade tóxica, medíocre e requentada imposta pela sociedade e costumeiramente aceita de forma passiva pelos jovens. O sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Primeiro aprender a ser, para depois fazer,
e, por consequência, ter. Meu sonho é conseguir transmitir essa certeza para mais gente. Não tenho do que reclamar, pois muitas pessoas já estão se colocando em prática e colhendo resultados. Infelizmente, outras acham que os textos são motivadores e bonitinhos, mas parecem ainda estar presas à boiada e entorpecidas pela ilusão da estabilidade, mergulhadas em referências muito aquém do desejável, e por isso continuam sem sair do lugar. Desperdiçam seu potencial usando os textos do GV apenas como entretenimento massageador da alma para deixar o seu cérebro ainda mais obeso. Sim, conhecimento não colocado em prática produz obesidade cerebral. Por isso, acabam usando esse conteúdo como combustível e conhecimento para transformar seus sonhos em realidade. O que falta? Apetite. Estando sem fome, conformam-se com migalhas. Porque me dedico a compartilhar minha experiência e tentar inspirá-lo a ter sucesso? O que quero em troca? Apenas ter a certeza de que sua vida será transformada, assim como transformei a minha. Estou devolvendo para o mundo um pouco do que aprendi. Então sou melhor do que você. Então por que não descobrir que o mundo é muito mais do que aquilo que lhe foi apresentado? O que é uma obesidade cerebral? É saber muito e praticar pouco. Benefícios e riscos de ser bem-sucedido. Segundo a revista Forbes, o Brasil tem apenas 20 bilionários com menos de 50 anos de idade. Desses, somente 4 começaram do zero, sendo a maioria composta por herdeiros. Isso significa, como sempre faço questão de mencionar, que realmente não é fácil chegar lá partindo do zero, como não é no mundo inteiro. Porém, a boa notícia é que essa estatística também prova que é possível. Sim, é possível. O que essas 4 pessoas têm em comum? Todas são empreendedores que um dia assumiram riscos, contrariando o fluxo, trabalhando duro e transformaram seus sonhos numa realidade palpável aos realistas que antes duvidaram de seus projetos. Considerando que, para ser feliz e realizado, não é preciso ter ganhos na casa dos bilhões. Suas chances serão maiores se você se dedicar a um empreendimento que o apaixone. Prepare-se e trabalhe duro e com paixão. 7 benefícios. 1. Liberdade de viajar para fora da alta temporada, para onde você quiser e quantas vezes quiser, pagando menos e com mais qualidade. 2. Acesso a melhores instituições de ensino no Brasil e no exterior. 3. Maiores cuidados com a saúde e melhores tratamentos médicos. 4. Possibilidade de ajudar a família. 5. Acesso ao consumo sem a preocupação com o pagamento de juros a instituições financeiras. 6. Possibilidade de comprar roupa e eletrônicos no exterior, pagando até 3 vezes menos. 7. Chance de trabalhar naquilo que você realmente gosta, sem que seja necessário batalhar pela sobrevivência, fazendo com que a produtividade seja ainda maior.
Agora os 7 riscos. Primeiro, perder a identidade. Segundo, deixar a vaidade subir a cabeça. Terceiro, tornar-se fútil. Quarto, não saber administrar seus sucessos, filhos, para que estes, como herdeiros, sejam responsáveis e não se tornem riquinhos inconsequentes. Quinto, não saber lidar com os interesses que se aproximam. Sexto, não conseguir encarar o desafio de cultivar valores mais simples. Sétimo, perder a humanidade e a percepção da realidade do mundo, muito diferente da sua. Sabemos que há riscos que vivem com grande simplicidade, enquanto há pobres que se endividam porque são vítimas de suas ostentações. Por outro lado, conheço muita gente simples, bastante próspera, e também conheço ricos miseráveis, infelizes e ainda mais endividados. No fundo, o que é capaz de tornar alguém feliz não se pode comprar. Agora, sabendo construir sua existência relevante, suas conquistas materiais poderão ajudá-lo a ter uma melhor qualidade de vida. Para ser um vencedor, é preciso ter a coragem de enfrentar a frustração de um fracasso com o mesmo apetite com se desfruta do saboroso som dos aplausos. Consumiu, consumiu, com isso sumiu. É possível estar 100% do tempo entusiasmado? Sempre haverá momentos em que você deverá correr, mesmo que esteja sem vontade. Frequentemente confundem felicidade com conforto. Nesse momento, os que não são determinados o suficiente logo vão se convencer de que não são felizes naquele projeto e não vão buscar uma alternativa mais confortável. Uma trajetória de vitórias é repleta de momentos felizes, realizações e grande entusiasmo, mas também de decepções, traições e estresse. O mais importante é a certeza que esta superação necessária valha a pena. O estresse do crescimento é muito menor do que o fracasso e da estagnação. Esse cenário é um eficaz processo seletivo natural que separa os que subirão ao pódio dos que ficarão sempre na plateia aplaudindo. Força, GV! Identificou uma oportunidade? Agarre-a e não solte-a por nada. Um GV. O cara começou um negócio com 50 anos. Eu tenho 30. Legal. Não é tarde para começar? O cara começou um negócio com 50 anos. Eu tenho 30. Legal. Ainda tenho 20 anos antes de começar. Esse está na boiada. Um GV. Madame, R$ 100 e eu esqueço essa multa. A multa, por favor. Madame, R$ 100 eu esqueço essa multa. 80 e a gente fecha o negócio. Esse está junto com a boiada. Agora escreva uma fala que expresse os pensamentos de um GV e outra que espelhe os da boiada. Depois fotografe e poste no Facebook, se quiser. Um GV, uma boiada. Escreva uma fala que expresse os pensamentos de um GV e outra que espelhe o da boiada. Um GV, um da boiada. Ok. E assim encerramos a narração
do nosso terceiro vídeo. Não se esqueça que estarão na descrição do vídeo o link do primeiro e do segundo vídeo também. E o link da compra segura na Amazon, se você deseja comprar o livro físico para ter em suas mãos, ok? Muito obrigado por estar até aqui e até o próximo vídeo, que será a narração número 4. Até o próximo áudio vídeo e tchau, tchau do Charles.